Aleluia! A Deus toda a glória, a Deus todo louvor, a Deus toda a adoração. Boa noite, amados irmãos e amigos. Estamos reunidos mais uma vez aqui na casa do Senhor, nosso Deus. Não mais especificamente reunidos, vocês estão nos seus lares, estão aí nos seus lugares. Eu estou aqui na igreja com as cadeiras vazias para pregar a palavra de Deus, mas nós estamos reunidos, estamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ouvirmos a sua palavra, para recebermos o seu alimento e sermos agraciados no Senhor e na força do seu poder. Nessa terça-feira altamente abençoada, a qual o Senhor nos concedeu com grande poder, com grandes maravilhas, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e nós estamos felizes e satisfeitos por estarmos vivendo essa sexta-feira abençoada em Deus, para a glória do seu nome. Amados irmãos, vamos nesta manhã, nessa noite maravilhosa de terça-feira, fazer a oração de abertura do nosso culto, como sempre ocorre. Vamos buscar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então vamos orar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço pela tua bendita e santa misericórdia que alcança as nossas vidas de uma forma especial, nos permitindo viver essa terça-feira toda, ó Pai, na tua presença, vivendo, ó Deus, os livramentos que o Senhor concedeu para com as nossas vidas, ó Deus, encarando as batalhas, as lutas que fizeram parte desse dia e muito mais do que isso, nos sagrando mais do que vencedores, não por causa de nós, mas por causa do Senhor, que abriu, ó Deus, o caminho para que sejamos mais do que vencedores. Pai Celestial, lembramos, ó Deus, de colocar perante o Senhor a vida da tua serva Andréia, a vida da tua serva Neide, Senhor, também a vida da tua serva Marilene, ó Deus, e a vida, Senhor, da nossa querida Maria José, para que o teu poder venha fazer a diferença na sua vida. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Pai. A nossa confiança está em Ti. Sabemos que Tu podes, ó Deus, operar na vida destas pessoas, curando, libertando, fazendo, ó Deus, o Teu melhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E por causa disso, nós entregamos essas pessoas em Tuas mãos para a honra e para a glória do Teu nome, ó poderoso Deus. Lembramos também de Miguel, lembramos de Rafael, de Gabriel, de Gustavo, ó Deus, de Brian, lembramos de Pietro, de Camila, de Carol, de Camila e de Carol, de Isabela, ó Deus, de Bernardo, de Tiago, ó Deus, de Azaf, lembramos de Helena, ó Deus, lembramos de Caio, de João Pedro, de Giovana, de Vandrei, de Lourenço também, do Marcos Vinícius, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que estas crianças, ó Pai, precisam da tua guarda, precisam da tua cobertura, precisam do teu Espírito fazendo a diferença em suas vidas, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor pode abençoá-la. Que os ensinamentos que têm sido passados para com os seus corações possam estar sendo assimilados pelo Senhor na força do teu poder. Derrame da tua graça sobre nós, faça-se a tua vontade e nos ensine a ensinar essas crianças no caminho do Senhor, e ainda depois de adultos, que elas não venham desviar-se dele, para a honra e para a glória do teu nome, ó Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Aleluia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 13, uma determinação do Senhor Jesus Cristo em relação ao nosso retorno. Nosso retorno para a casa de Deus não tarda e precisamos saber como retornar. E Jesus nos manda, nos passa uma determinação com essa narrativa de João
13, do versículo 31 até o versículo 35, que diz o seguinte: o novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo e glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podes ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém e amém. Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Por essa palavra maravilhosa para com as nossas vidas, ó Pai, que fecha, ó Pai celestial, este tema tão abençoado, tão poderoso para com as nossas vidas, que é, ó Deus, o nosso retorno. Pai celestial, que uma capacitação dos altos céus se aposse de nós, para que entendamos tudo quanto o Teu Espírito há de falar aos nossos corações. Unge, ó Deus, a nossa mente, unge os nossos lábios, unge, ó Deus, a Tua palavra, unge, ó Deus, os tópicos da Tua mensagem, para, ó Pai, que possamos analisar, possamos entender, possamos assimilar e sermos abençoados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós não, ó Deus, permitimos que nada nos impeça de entender e de pregar a Tua palavra. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer artimanha do mal que possa tentar nos impedir de pregar e de entender a Tua palavra. Que caia por terra todas as artimanhas e o Senhor receba toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Amai-vos uns aos outros. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma das suas palavras de despedida dos seus discípulos, dos homens os quais ele preparava para tocarem a sua obra, para darem prosseguimento ao que ele havia iniciado. E Jesus passou essa determinação para com os discípulos, para com a igreja, logo após Judas ter saído para traí-lo. O momento era o momento da traição. E Jesus dizia que a partir daquele momento, ele estava sendo glorificado. A partir daquele momento, o Pai estava sendo glorificado. E por que, pastor, que estaria sendo glorificado? Estava consumado. Estava se consumando todo o trabalho, todo o projeto, tudo aquilo que Deus havia estabelecido para com nós, os homens, estava pronto a ser terminado. E Jesus reunia os seus discípulos e lembrava para eles. Ele já havia ensinado de tudo, já havia mandado tudo, já havia determinado tudo, mas disse para eles: um novo mandamento vos dou. Novo mandamento. O último mandamento Jesus estava dando para com os seus discípulos. E o mandamento que Jesus passava para eles era que vos ameis uns aos outros. De forma, meus amados irmãos, que se não houver amor, em tudo
aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós nos colocarmos à disposição de Deus para fazermos, não tem qualquer valor. Não terá valor algum. E o que nós podemos dizer dessa palavra, dessa narrativa que nós acabamos de falar? E assim como toda a Escritura, todas as narrativas da palavra de Deus, essa que nós acabamos de fazer é uma bênção. É uma bênção sem igual para com as nossas vidas. Olhamos e vimos que ela não deveria ser, melhor dizendo, mas ela tem sido ignorada por boa parte dos discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta narrativa a qual o Senhor fez questão de passar para com os discípulos nos seus últimos momentos, tem sido ignorada por boa parte dos seus discípulos com o passar dos anos. Meus amados irmãos, Jesus é o nosso grande mestre. Ele é o nosso grande mestre, indiscutivelmente falando. E boa parte dos seus ensinamentos, porque um mestre passa ensinamento, o mestre ensina, e boa parte dos seus ensinamentos para com as nossas vidas, nós podemos observar que foram ensinamentos práticos. Jesus tinha uma emergência tão especial que ele ensinava os seus discípulos na prática. Jesus chegava na prática e ensinava os seus discípulos. Mas entendam, esse ensinamento, além de ser mostrado na prática, Jesus demonstrar na prática esse amor que ele ensinava para com os seus discípulos, ele, em toda a sua caminhada, ele deixou registrado para que todos nós, os seus discípulos, ao passar dos tempos, ao passar dos anos, deixou registrado para que nós pudéssemos atentar e para que nós pudéssemos viver esse amor. E como será, pastor, o nosso retorno? A igreja está prestes a receber pessoas novamente. Como será o nosso retorno? Jesus disse para mim, para nós, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. De maneira que nós, ao retornarmos para a casa de Deus, precisamos ter a consciência de que Jesus nos mandou amar uns aos outros. Para quem, pastor, Jesus passou essa determinação? Para quem Jesus deu essa ordem? Entenda, amados irmãos, essa determinação de Jesus é passada e foi passada para toda a igreja. Todos nós, os servos de Deus, estamos inseridos nessa determinação. Todos os membros da igreja cristã de Nova Vida na Mena Barreto precisam atinar nessa determinação dada pelo Senhor Jesus. Pois eles sabem quem a determinou. Eu sei quem determinou para que eu tomasse essa realidade para com a minha vida. Eu sei que foi Jesus, o Todo-Poderoso, que mandou que eu tomasse. E para que, pastor, essa determinação nos é passada? Para que essa determinação é passada para com as nossas vidas? Amados irmãos, com essa determinação, Jesus está visando, olha só, com essa determinação, Jesus está visando o bem-estar de toda a sua igreja.
Jesus está visando o bem-estar de toda a sua igreja, porque aonde há amor, o bem-estar se faz presente. E Jesus está visando o bem-estar da sua igreja. Jesus está visando o bem viver da sua igreja. A igreja que vive no amor de Cristo, ela vive bem. Ela vive da melhor forma possível. Então Jesus está determinando: amai-vos uns aos outros. Por quê, pastor? Porque somente desta forma, amando uns aos outros, é que todos verão que vocês são meus discípulos. Entenda, irmãos, não há como dizer que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo se nós não amamos uns aos outros, não tivermos amor uns para com os outros. De modo que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem amor uns para com os outros. Porque se não tem amor um para com os outros, ela não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se esse não é o seu caso, se você não ama como Jesus determina, você pode ter tudo. Pode ser possuidor de tantas coisas. Você pode ser tudo. Pode ser tudo, pode ser isso, pode ser autoridade, pode ser o que você for. Pode ser tudo. Menos membro da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A marca dos membros do corpo de Cristo, dos membros da igreja de Cristo, é o amor um pelos outros. É o amor que dedica, é o amor que é dedicado um pelos outros. Se essa não for a sua realidade, você pode ser tudo, pode ter tudo, menos ser da família de Deus. Atentem, entendam, meus irmãos, para sermos membros da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ter amor no nosso coração. Precisamos ter amor no nosso coração. E por quê, pastor? Porque nós precisamos ter amor em nossos corações. Precisamos entender que a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre foi, é e sempre será uma obra de amor. A obra do Senhor Jesus Cristo é uma obra de amor. E uma obra de amor somente pode ser tocada se de fato aqueles que a estão tocando estiverem tocando com amor no seu coração. Parece uma palavra simples, uma mensagem simples, mas, meus amados irmãos, é algo exatamente pesado. Está sendo passado para nós nessa noite. Amor e amar um aos outros. A maior prova desse amor é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a prova desse amor. Entenda, meu amado irmão, Jesus é amor. Não há quem possa negar. Jesus é amor. Porque somente através de muito amor, meus amados irmãos, para realizar o que ele realizou. Você já parou para pensar o quanto Jesus te amou? O quanto Jesus te ama? E o quanto ele tem para te amar? Não, pastor, mas eu sou bonzinho. Eu sou certinho. Eu procuro fazer o bem para todas as pessoas. Entenda, meu irmão.
Para você que se julga bonzinho, para você que se julga certinho, não existe nada de bom na sua vida. Não existe nada de bom na minha vida, essa é uma grande verdade. Nada de bom na minha vida e na sua vida que você mesmo produziu, que você mesmo criou para com a sua vida. Vamos tirar as nossas máscaras nessa noite maravilhosa. Nada de bom há na nossa vida. Meu irmão, entenda, a bondade que está em você, todo essa bonança que você tem na sua vida, esse bem-estar que você proporciona até para as outras pessoas, só está em você porque Jesus tem estado na sua vida. A bondade que está em você é Cristo, é o Senhor Jesus. Não é você mesmo. Porque se dependesse de nós, irmãos, nós seríamos a pior pessoa que existe nesse mundo. Tudo de bom que há na minha vida, tudo de bom que há na sua vida é porque Jesus está presente em você, está presente em mim. Se não fosse isso, nós seríamos as piores pessoas desse mundo, com os piores pensamentos deste mundo. Seríamos assim, na grande verdade. Por isso eu digo para você nessa noite, agradeça a Jesus por Ele ainda estar na sua vida. Precisamos agradecer ao Senhor por essa dádiva. Porque se Ele te deixar, se Ele nos deixar, meu amado irmão, por um segundo que seja, se Ele nos deixar, aí você vai perceber que você não é tão bonzinho assim como você se imagina. Você não é tão bonzinho como você se imagina, meu irmão. Sem Jesus na sua vida, você é tão ruim como o ímpio dos nossos dias. Sem Jesus em nós, nós somos como qualquer ímpio aí que está nos nossos dias. Qual é a ordem, pastor, para com as nossas vidas? Qual é a ordem? A ordem para nós é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros. Nós falamos, meus amados irmãos, que essa determinação é para todos os cristãos. Todos os cristãos precisam amar uns aos outros. Todos os homens desse mundo precisam amar uns aos outros. Mas existe, meu amado irmão, um público, preste bem atenção, existe um público específico que precisa entender, abraçar essa determinação do Senhor Jesus Cristo, mais do que todos os demais. Existe um público nesse retorno que nós estaremos fazendo de volta para a igreja, preste bem atenção. Existe um público, existe umas pessoas as quais precisam entender e abraçar essa determinação mais do que qualquer outras pessoas. E quem é, pastor, esse público? Quem é esta pessoa? Que ao retornarem para a casa de Deus, para os cultos de portas abertas, quem é essas pessoas? Essas pessoas
esse público são os auxiliares que o Senhor Jesus separou para tocarem as suas obras. Como pastor, eu, amados irmãos, estou pregando nesta noite que nós devemos amarmos uns aos outros. A palavra está saindo dos meus lábios, mas entendam, se vocês não tinham esse entendimento, passem a ter a partir de agora. Eu fui separado por Deus para tocar a sua obra de amor. E tem mais alguns que eu devo demonstrar a você. Em primeiro lugar, o pastor. É imprescindível que o pastor tenha esse amor, o qual Jesus determinou para que tenhamos um com o outro. É imprescindível que o pastor tenha esse amor, pois a ele está a responsabilidade de tocar a igreja de Deus, de tocar essa igreja que vai retornar dias à frente, que vai retornar em tempo que nós precisamos abraçar. Essa igreja que vai retornar, ele foi separado por Deus para tocar. O pastor, ele precisa entender que ele não trabalha para si próprio. Eu não trabalho para mim mesmo. O trabalho o qual eu estou desempenhando aqui na casa de Deus é para Deus. É para o Senhor Deus que eu trabalho. Eu estou trabalhando. O trabalho que eu faço aqui na igreja não é para mim, é para Deus que eu estou trabalhando. Essa consciência precisa fazer a cada vez mais em minha vida. Para que eu possa entender que a obra de Deus é uma obra de amor. A obra de Deus é uma obra de amor. Ao olhar para a minha vida, eu chego a essa conclusão: somente um amor sem igual sobre a minha vida para fazer o que foi feito por mim. Através de Jesus, só através de muito amor. Irmãos, eu fui agraciado com esse dom de amar. Deus me deu esse dom de amar. E para isso, eu preciso exercitar a cada dia mais e mais esse dom, de modo que, se eu não tiver esse dom de amor ativado na minha vida, eu posso ser tudo, eu posso fazer tudo, mas eu não sou pastor de Deus. Não sou um pastor de Deus se não amar você assim como eu amo a mim mesmo. Você se lembra quando eu disse que parecia ser uma palavra simples, uma palavra tranquila, mas olha o peso desta palavra. Olha o peso. Uma outra pessoa que, ao retornar, precisa retornar cheia do amor de Deus no seu coração. Essa outra pessoa é o professor. Você é um professor, é um instrumento nas mãos de Deus, e como tal, você precisa ter o amor de Deus no seu coração. Cada um de vocês que são professores da escolinha dominical, cada um de vocês que são professores, precisam entender que o amor de Deus precisa estar no seu coração.
Vocês dão aulas. Vocês ministram aula para os alunos. E para ministrar aula para os alunos, vocês precisam buscar mais e mais, aprimorar mais e mais, para passar algo para com os irmãos. Olhamos hoje e vimos que o saber tem submergido muitas pessoas. Porque o saber, o muito saber, ensoberbece. Que muito sabe se torna soberbo. O amor fica longe do seu coração, meu amado irmãos. E olhamos hoje e vemos uma preocupação sem igual para se preparar para dar as aulas, os professores se preparando para dar as aulas. Isso é verdadeiramente necessário. Se prepararem para dar as aulas, vimos os professores se empenhando nesse aspecto, porque um professor bem preparado, a sua aula com certeza será bem mais tranquila, será bem melhor assimilada pelos seus alunos. Isso é indiscutível. O professor tem que se preparar, mas precisamos entender o que diz a palavra. O muito saber ensoberbece. Agora, meu amado irmão, é necessário a preparação e muitos têm se esquecido de se preparar para a maior aula, e a melhor aula que você pode dar. A melhor de todas as aulas que você pode ensinar para as outras pessoas. Entenda, a maior aula não é sobre a ceia que você vai ensinar para os seus alunos. A aula sobre a ceia é uma aula especial, a aula sem igual, isso é indiscutível. A aula sobre a ceia. A ceia é um investimento especial de Deus para com a vida da igreja, e isso você precisa entender e mergulhar para ensinar. Mas não é a aula mais especial. A aula mais especial não é sobre o louvor, que também é um recurso de Deus especial para com a sua igreja. A aula mais importante não é sobre adoração. A aula mais importante não é sobre línguas estranhas, meus amados irmãos. Nós vamos ensinar o que você precisa ensinar, professor. A aula que precisa ser demonstrada, que você precisa se empenhar para ensinar, por ser a melhor de todas as aulas, é o amor. A melhor e a maior de todas as aulas, as quais você vai ministrar para com o seu aluno, é o amor no seu coração. Empenhe-se, meu amado irmão, por amar uns aos outros, antes de chegar na sala para ministrar a sua aula. Você possa amar a cada um dos seus alunos que ali estarão, para receberem as ministrações das aulas as quais você estará passando. Uma outra pessoa importante nesse processo é os músicos, que precisam amar uns aos outros, assim como Jesus determinou. Os músicos precisam amar uns aos outros. É imprescindível que o seu coração e a sua vida esteja repleta de amor. Você que é músico. Cristo quer amar você. E você precisa viver e precisa amar o amor que Ele ama. O louvor, a adoração, é algo tão importante nos cultos da igreja,
que você precisa de amor sem igual para exercer essa função. Tocar louvor para a igreja. Muitas vezes, vivemos realidades contrárias à nossa vontade. Não são poucas as vezes que trazemos para a igreja, para a casa de Deus, essas realidades. Entenda, meu amado irmão. Não é isso que Jesus espera. Jesus espera que você ame, que haja amor no seu coração. Você é um instrumento na mão dele. De maneira que, como instrumentos na mão de Deus, nós precisamos, de uma forma especial, de uma forma clara e taxativa, termos amor no nosso coração. Nada que nós fizermos para Deus, se não tiver amor, não tem qualquer valor. Pode ser a melhor de todas as pregações, pode ser o melhor de todos os ensinos, e pode ser o melhor de todos os louvores. Se não tiver amor no seu coração, Deus identifica. Não tiver amor no coração de quem está ministrando, Deus identifica, meu amado irmão. E há uma palavra especial para com as nossas vidas. Vamos ver aqui em Coríntios. Vamos ver. 1 aos Coríntios. Capítulo 13. O valor do amor. Aleluia. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúme, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente e nem procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, meu amado irmão. Nada do que nós fazemos, nada, por mais importante que possa ser, sem amor, não tem valor para Deus. Posso ser um pregador, posso ser um professor, posso ser um músico. Se não tiver amor naquilo que eu faço, não tem qualquer valor para Deus. Irmão, quem sabe você tem dado mais ênfase para as suas aulas, tem dado mais ênfase para o instrumento o qual você toca,
tem dado mais ênfase para o data show, para os atos de introduzir pessoas na igreja, etc. Que tem pessoas que procuram fazer de tudo para ser bom, para ser excelente naquilo que faz. Isso é maravilhoso. Só esquece de uma coisa: amar ao seu próximo como a si mesmo. Um amor tão sem igual que um seu próximo possa passar a ser um seu parceiro, alguém que divide com você algo, um seu parceiro. Por que, pastor, temos que amar uns aos outros nesse tempo? Essa ordem não foi lá no passado? Então, por que nós temos que amar uns aos outros nesse tempo? O amor, meu amado irmão, é o único poder que impede que haja contenda no meio do povo. E o nosso retorno precisa ser um retorno sem contenda, precisa ser um retorno sem confusão. Precisamos atinar para essa realidade. Somente amando uns aos outros, nós vamos retornar para a casa de Deus, vamos retornar para os cultos de Deus, vamos retornar para os trabalhos de oração, para todo o trabalho de Deus, sem confusão, sem divisão, sem contenda. Por quê? Porque o amor é o único trabalho, é o único recurso, melhor dizendo, que livra o homem da contenda. A contenda, através dela, é que surgem as guerras no meio da igreja. Há grupos e mais grupos na igreja, quando o que a Bíblia nos ordena é que vivamos unidos. Possamos ser um. E como ser unido? Como eu vou me unir a você se não tiver amor pela sua vida e você não tiver amor pela minha vida? Jesus falou que esse sentimento tem que ser recíproco. Eu amo você e você me ama. Eu brigo para fazer a vontade de Deus e você briga para fazer a vontade de Deus. Eu brigo para que Deus seja honrado através da minha vida e você briga para que Deus seja honrado através da minha vida. Como retornar, pastor? Como será o nosso retorno? O nosso retorno será em conformidade com o amor que há nos nossos corações. Jesus determinou para o êxito da obra a qual nós fomos colocados para tocarmos. Jesus determinou que amássemos uns aos outros. E amar uns aos outros no amor do Senhor. Amar assim como Ele nos amou. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Eu peço a Deus uma capacitação dos altos céus para que eu possa desempenhar este amor, não o amor que eu tenho passado, que eu tenho distribuído para com as pessoas, mas o amor que Ele deseja que exista em mim, que Ele deseja que eu passe
para com os meus irmãos. Oh Deus, só Tu sabes, ó Deus, só Tu sabes, ó Deus, como eu devo amar ao meu próximo. Derrama sobre mim uma capacitação dos altos céus, e assim eu possa viver esse amor para a honra e para a glória do Teu nome. Capacita-me, ó Deus, e capacita-nos, ó Senhor, a vivermos desse amor, esse Teu amor, ó Deus, que não há algo que se compare a Ele. Aleluia. Eu quero e preciso desse amor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.